Desafios e oportunidades da reforma tributária. Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um episódio do Ponto de Equilíbrio. Eu estava morrendo de saudade de vocês, ficamos mais de um mês aí sem postar aqui no YouTube. Foi muita correria, muita coisa boa aconteceu, né? Estivemos no Minas Láctea, encontramos alguns de vocês lá, participamos, né, de alguns eventos também, junto à Sileng, enfim, foi bastante correria. Fizemos o lançamento do nosso curso, o único curso do Brasil voltado para a indústria de laticínios ali, que treina a equipe fiscal da indústria de laticínios na parte fiscal, tributária, treina também e ensina o dono da indústria de laticínios a se tornar mais estratégico. Ele deixa de depender unicamente ali do contador ou da consultoria e passa a compreender realmente as decisões tributárias da empresa dele. E é isso, então foi bastante coisa, mas nós estamos de volta e hoje nós vamos conversar aqui sobre os desafios e as oportunidades que a reforma tributária vai trazer. É isso aí. A reforma tributária está um tema muito em voga, né? Muitas coisas acontecendo, muitas mudanças que estão demandando várias projeções, vários planejamentos, vários cálculos, né? A gente tem muitas situações ainda que não estão definidas, que está deixando a gente ali numa incógnita, como que vai ser, como que vai se comportar tributariamente determinada situação. Então, é um tema muito em alta essa questão das oportunidades e principalmente os pontos de maiores atenção que a gente vai ter que ter, que a gente vai ter que trabalhar, né? Tanto para definir os processos que nós vamos tomar a partir de então, como para ajustar a equipe de forma interna, né? As questões... O curso traz bastante isso, né? Mas as questões de maiores importâncias ali que vão mudar a rotina diária de cada empresa. E eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram e falei que a gente responderia ela aqui. Então a gente separou hoje as maiores dúvidas de vocês em 4 episódios, tá? Então nesse episódio a gente vai trazer oportunidades e desafios, mas respondendo as dúvidas que vocês encaminharam pra gente. Então eu anotei aqui as mais... evidentes, né, as maiores oportunidades e os maiores desafios, e a gente vai conversar sobre isso agora. Vamos começar aqui, né, por mais créditos. Mais créditos é uma oportunidade. O que vai acontecer na reforma tributária, Wesley, com os créditos? Na verdade, a reforma tributária ela trouxe a figura da não cumulatividade plena, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem uma tratativa para apropriação de crédito para PIS e COFINS, a gente tem uma outra para ICMS. Então as coisas mudam bastante, né? E muitas empresas apropriam crédito aconselhado por consultorias aí de situações que não podem ou de situações que estão sendo discutidas juridicamente ainda, né? E acaba entrando numa zona de risco ali, né? A reforma tributária ela meio que simplifica essa situação e ela amplia esse leque dessa base de possibilidades de crédito, justamente com essa não cumulatividade plena. Basicamente, tudo aquilo que você usa dentro da sua indústria que teve um recolhimento de imposto, vira crédito para você, né? Então, a gente passa a ter uma base de cálculo desses créditos, ela ampliada, né? Tá tendo até uma situação que talvez a alíquota de PIS e COFINS seja do CBS, né? Da nova alíquota de CBS, seja um pouco inferior à alíquota de PIS e COFINS que é aplicada hoje, né? Mas isso tudo é muito compensado justamente por essa possibilidade de a gente pegar crédito sobre mais itens. Hoje existe uma confusão muito grande e a gente vai ficar em determinados momentos aqui citando o nosso curso, porque dentro do nosso curso, gente, a gente trata a tributação atual, voltada exclusivamente para a indústria de laticínios, então você não vai assistir um curso, vai ficar ali tentando compreender aquilo na sua realidade, não, aquilo é a sua realidade. Então a gente trata dentro desse curso a situação, a tributação atual do nosso país e a gente faz ali depois uma conexão com o que a reforma altera, com o que a reforma modifica, tá? Então a gente vai ficar citando, porque como a gente está falando de reforma aqui, a gente vai acabar falando uma coisa ou outra que tem lá no curso. Obviamente o curso está muito mais amplo, né? Muito mais prático, dinâmico, muito mais completo do que as nossas conversas aqui, porque aqui não tem como a gente entregar um curso completo, mas a gente vai citar ele de vez em quando por isso. Então, gente, o que acontece? Hoje, a gente tem ali muitas confusões com relação a créditos, que é o que o Wesley está falando, com relação ao próprio crédito dentro do PIS e da COFINS, por exemplo, o que pode se apropriar, o que não pode, o que é uso e consumo, o que não é uso e consumo, o que é insumo, porque um gera crédito, outro não gera. Então já existe uma confusão dentro do próprio imposto
bem como, né, do ICMS, e existe uma confusão nos impostos separadamente, porque PIS e COFINS hoje aceita um pouco mais de crédito do que o ICMS, por exemplo. Então, é muito confuso. E consultorias, contabilidades que desconhecem ou que não têm conhecimento completo do segmento, eles acabam apropriando créditos que não deveriam ou deixando de apropriar créditos que são de direito da empresa. Então, essa confusão toda, hoje, dá muito prejuízo, né? Ela traz muito prejuízo. A não cumulatividade plena, ela vai simplificar, mas ela não vai trazer uma facilidade completa, não. Ainda, sua contabilidade, sua consultoria vai precisar compreender o que gera e o que não gera crédito, porque existem exceções a essa geração de crédito, não tão grande quanto hoje. Não vai existir exceção entre IBS e CBS, que IBS substitui ICMS, né? E CBS, PIS e COFINS, eles terão a mesma tratativa, mas ainda assim existirão algumas exceções. Então, vocês ainda precisarão de contabilidades e consultorias especializadas. Mas uma oportunidade é essa, a gente vai ter mais créditos. Isso é claro, tá? A gente vai ter mais créditos, vai estar mais simples, mas ainda a gente precisa de muita atenção aí com relação a essa apropriação. É muito legal a gente ressaltar o seguinte, quando fala de reforma tributária, tem muita gente ainda que não está muito ciente do que está acontecendo. Na verdade, existe um estudo que mais de 70% das empresas não têm ideia do que a reforma tributária vai modificar. E isso é grave, sabe por quê? Porque quando fala assim, a reforma tributária ela inicia agora em 2027. Então o imposto vai mudar todo? Não, não vai mudar todo. Né? Então vamos lá, nós vamos ter uma alteração agora em 2027 apenas do PIS e COFINS. Né? Então o PIS e COFINS vai ser substituído pela CBS e o PIS e COFINS passa a ter essa tratativa do crédito mais amplo. Né? O que muda com isso aí? Muda a forma da gente apropriar o crédito. Então a consultoria e a contabilidade ela é essencial, porque agora o crédito que eu obtenho é o crédito pago pelo meu fornecedor. Então não é assim, então eu vou ter uma amplitude maior de crédito, eu já vou lançar direto a minha apuração ali. Não, não é isso não. Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque a legislação traz uma situação, mas a prática ela traz outra. Então vamos ter só atenção nisso e para o ICMS a situação permanece a mesma até 2032. Então o ICMS é um caso à parte ainda, né? Claro que depois a gente vai falar, ele vai ter a apuração em conjunto, né, com o IBS a partir de 2028, correto? É quando o IBS começa a entrar em vigor e o ICMS ele vai perdendo, né, vai entrando no gradativo de escala. Mas isso aí já é para um próximo tema. Mas então, toda essa situação que nós estamos falando de crédito aqui, inicialmente, é só para o CBS, tá? A lei vai valer para ambos os impostos, mas como o CBS que entra em vigor agora, a tratativa vale somente para ele. Toda vez que a gente falar de reforma tributária, vocês precisam ter em mente que as regras serão as mesmas para os novos impostos. Hoje a gente tem uma regra para PIS e COFINS, uma regra para ICMS, uma regra para IPI, uma regra para... Quando a gente tiver CBS e IBS, IBS substitui ICMS, CBS substitui PIS e COFINS, quando eles existirem de fato, CBS só em 2027, IBS em 2033, eles terão as mesmas regras. Então toda vez que a gente falar de reforma tributária, vocês podem ter em mente sim, que tanto PIS e COFINS quanto ICMS novos lá, eles terão as mesmas regras, só que eles entrarão em tempos diferentes, eles funcionarão em tempos diferentes. Gente, e agora a gente vai para um desafio, a fiscalização. A fiscalização vai ser um desafio que hoje a gente enfrenta de certa forma. O Wesley vai conseguir falar mais, né, porque ele tem a contabilidade, o pai dele que vem da contabilidade há muitos anos, sabe como funcionava a fiscalização lá atrás mesmo, que era fiscalização in loco, né? Porque não existia a tecnologia que a gente tem hoje. A Receita Federal, a tecnologia veio evoluindo durante os anos e ela evoluiu a sua fiscalização juntamente com a tecnologia, mas eu acredito que ainda assim existem muitas falhas na fiscalização da Receita Federal, principalmente pelo modelo tributário que a gente tem hoje, né, um dos mais complexos do mundo. Então, casar uma fiscalização com esse modelo tributário complexo é muito complicado. Eu acredito que é por isso que ainda a Receita Federal não conseguiu, a federal e a estadual, né, não conseguiu ter uma fiscalização tão eficiente. Agora, já que a gente vai
para um modelo mais simplificado, de certa forma. Quando a gente fala simplificado, gente, de maneira alguma, vocês devem pensar que o trabalho do contador ou da consultoria de vocês será menor, tá? Não é nesse sentido. Eles terão muito trabalho, a gente vai ter muita conversa sobre isso ainda, vocês vão conseguir compreender como que isso vai funcionar. Mas quando eu falo mais simplificado, é que ele vai trazer mais clareza para fiscalização mesmo. É simplificado para eles, para o governo. Porque no final, gente, o que a reforma tributária vai trazer para a gente de mudança? A facilidade de fiscalização. Então, por isso que eu trouxe isso como um desafio. Como que vai funcionar a fiscalização a partir de agora? Diferente do que a gente viu até então. Então, a fiscalização até então, ela passava primeiro, por um filtro que a própria contabilidade ou a consultoria tinha ali um tempo, ali uma janela, para fazer os ajustes, para fazer uma conferência em todos os dados que eram transmitidos para a Receita, que ali vão os dados das apurações dos impostos. Porque toda a movimentação operacional de uma empresa, todos os documentos fiscais que são emitidos ali, a finalidade deles para o governo é justamente se chegar na parte da apuração do imposto, na base do imposto, nas apurações dos impostos. Então, a gente tinha essa janela de tempo aí, que quando findava a competência, a gente enviava para a Receita Federal, depois de já ter passado pelo nosso filtro, ou filtro, de uma equipe interna, enfim, ter passado por algum filtro, a gente já enviava a informação meio que mastigada, falando assim a grosso modo. Então, a gente já conseguia trabalhar na informação ali antes de enviar essa informação para o governo. O grande desafio é a apuração assistida. Porque só para vocês compreenderem, porque ainda, e é um trabalho que o Grupo Equilíbrio tem feito, a gente faz isso mesmo, é um objetivo nosso, é entregar essa clareza do tributário para vocês em todos os aspectos. Então, o que acontece? Por muito tempo, e ainda muitas pessoas negligenciam, terceirizam totalmente a parte fiscal, não fazem ideia de como ela acontece, Então, a parte fiscal, ela começa dentro do laticínio de vocês. No momento em que vocês emitem ali a primeira nota de venda ou quando vocês fazem uma compra, ali começou a parte fiscal, ela não começa dentro da sua contabilidade, ela começa dentro do seu laticínio. E aí, emitiu nota fiscal, foi pelo seu sistema, foi o seu colaborador, foi com o conhecimento interno que esse colaborador tem. Do mesmo modo, quando você faz uma compra e ele dá entrada nessa compra, e é a compra que define o seu crédito hoje, o seu colaborador, com o conhecimento que ele tem, vai dar essa entrada lá no sistema da sua empresa para depois enviar para a sua contabilidade ou para a sua consultoria. E essa consultoria ou contabilidade tem um prazo ali ainda para poder verificar se o seu colaborador fez tudo correto, se ele apropriou o crédito, se ele emitiu a nota fiscal de saída correta, se ele não colocou nenhum imposto para você pagar de maneira indevida, ou se ele deixou de tributar algum produto. Deixou de fazer algum lançamento ali, que é muito comum de acontecer. Se ele colocou ali o ativo imobilizado, aquele maquinário que você comprou, que você investiu, que você viu lá no Minas Láctea, investiu milhões de reais nele, a gente consegue, a consultoria e a contabilidade hoje, a gente consegue ver isso de maneira antecipada e garantir que você aproprie todos os créditos do ativo imobilizado, por exemplo, todos os seus créditos de entrada, e que você não pague nenhum imposto indevido na sua saída. Esse é o modelo hoje. Começa dentro do seu laticínio, vai para a sua contabilidade e finaliza lá na Receita Federal. Então, já chega na Receita Federal, se a sua contabilidade, sua consultoria for especializada no seu segmento, tiver conhecimento real mesmo e visualizar todos os erros e oportunidades ali, vai chegar na Receita Federal pronto, correto. Mas qual que é o desafio da reforma tributária? Vai funcionar da seguinte maneira. O seu colaborador, aquele que está dentro do seu laticínio, ele vai dar entrada nas suas notas e ele vai emitir as notas de saída do mesmo jeito que eles fazem hoje. Isso confiando no conhecimento interno da sua empresa, no conhecimento tributário que esse colaborador tem. Então, você já tem que começar a prestar atenção. Realmente o meu colaborador tem conhecimento sobre o meu segmento? Ele sabe o que ele está fazendo? Ou ele só digita? Ou ele só escuta o que a contabilidade fala quando ela fala? Então, você precisa levar isso em consideração agora. Mas fique tranquilo que o nosso curso resolve. Vai ter o link do curso aqui na descrição do vídeo, tá? Vocês podem clicar, conhecer lá todos os módulos. Inclusive, o curso foi criado por isso, por essa demanda. A demanda de treinamento já existia, né, Wesley? Só que agora ela é mais importante ainda.
A situação do documento fiscal, né, do lançamento correto da nota, do lançamento correto das notas de compra ou das notas de venda e tal, elas já são mega importantes hoje, antes da reforma tributária. E a maioria das empresas tem dificuldades de fazer treinamento dos seus funcionários, ou algumas contabilidades não são especializadas nisso. O setor fiscal não conhece a fundo o segmento, então não tem conhecimento a respeito das classificações tributárias. Mas mesmo quando é especializada, a contabilidade ela não fica ali treinando o colaborador o tempo todo. Não consegue. Ela passa uma informação. Olha, foi modificado tal coisa. Agora, dia 3 de agosto, a gente precisa destacar IBS e CBS na nota fiscal. Mas então, o que tem... A contabilidade avisa, mas aí se o seu colaborador não sabe nem o que é IBS, CBS, não sabe... São erros que acontecem, mas hoje, as empresas que têm uma consultoria especializada, no caso do grupo, quando vem esses erros das contabilidades ou das empresas, a gente consegue fazer o ajuste lá. Então, aí vamos finalizar. Eu expliquei como funciona hoje. O depois da reforma, o seu colaborador vai continuar lançando nota, emitindo nota, porém... não vai para a sua contabilidade mais e nem para a sua consultoria de maneira antecipada para eles corrigirem os erros do seu colaborador. Vai direto para a Receita Federal. Então, se o seu colaborador emitiu uma nota fiscal tributando um produto seu que não tem tributação, ele gerou débito ali na hora. A nota fiscal ela vai ser considerada como confissão de dívida. Então, emitiu a nota fiscal, teve débito, mesmo que ele não exista, mesmo que aquele produto seu não seja tributado. Se você tributou ele na nota fiscal, você confessou uma dívida e a própria Receita Federal vai fazer a apuração daquela confissão de dívida de maneira automatizada e imediata e ela vai considerar você como devedor daquele débito. Do mesmo modo, se na entrada dos seus produtos, a gente acabou de falar que a gente tem uma vantagem com a reforma tributária, que são mais créditos. Mas se nessa entrada o seu colaborador não identificar aquilo no seu sistema como insumo, como gerador de crédito, ele vai dar a entrada, né? Ele vai dar o aceite na sua nota de entrada, como uso e consumo, por exemplo, como algo que não gera crédito, vai colocar um código que não gera crédito. A Receita Federal, que não é bobo nem nada, não vai te avisar que aquilo gera crédito. Ela vai considerar que aquela nota não gera crédito e vai colocar na apuração dela a nota sem crédito. Josi, acabou então. Eu não tenho mais o que fazer? Não. A Receita Federal vai ser, sim, a responsável pela apuração do seu débito e não mais a sua contabilidade, nem a sua consultoria. Só que ela vai te dar um prazo depois disso para que você justifique, diferente de hoje, que a gente altera mesmo, a gente altera e transmite para ela. A gente vai ter que justificar, nota por nota, baseado na legislação, o que estava errado e o que não estava errado. Então, assim, o trabalho, igual eu falei com vocês, não pensem que a contabilidade e consultoria não terá trabalho. Terá sim, o trabalho será ainda maior, porque nós teremos que fazer justificativas em cada erro que for cometido dentro do seu laticínio. Lembrando, gente, que a gente vai estar fazendo justificativa para a apuração da própria Receita. Então, até que ponto a Receita vai aceitar justificativas? Como que isso vai acontecer? Sabe? Quanto tempo vai demorar para ela olhar cada justificativa daquela? Então, se a gente erra na entrada de um crédito, quanto tempo ela vai demorar para dar um retorno para a gente, por exemplo? E tem outras situações, né, envolvendo isso aí. É porque, na verdade, todos os valores de impostos que forem destacados nas notas, né, tanto na nota que você está comprando como na nota que você está vendendo, vai compor lá, né, lá no portal da apuração assistida. Depois vocês podem procurar aí, porque a gente já até aconselha, né, a título de curiosidade. Esse portal da apuração assistida é onde a Receita Federal vai fazer as apurações dos seus impostos. É uma apuração em tempo real, né? Essa talvez seja uma das grandes novidades da reforma tributária, que seja justamente essa questão, que é justamente essa questão da apuração assistida. A apuração assistida nada mais é uma espécie de extrato bancário. Tudo que você vende gera débito, já consta lá como débito, né? Todo crédito que foi quitado pelo seu fornecedor já vai entrar lá como um crédito na minha apuração. Um menos o outro ali é o valor que eu tenho que pagar para a Receita, né? Então, essa, na verdade, no meu ponto de vista, talvez seja a maior alteração dessa reforma tributária. Então, essas informações, por irem para a Receita Federal em tempo real, elas vão demandar uma extrema atenção, né, da parte do seu setor fiscal, da sua consultoria, né, da sua contabilidade, quanto a tudo aquilo que está compondo aqueles valores da apuração lá, né? Mas existem outros valores que não estão nas notas fiscais,
né, que são os valores, por exemplo, dos créditos presumidos, né, que vão substituir, por exemplo, o programa Mais Leite Saudável. Hoje, por exemplo, ele já destaca o valor do crédito ali no próprio documento fiscal. Com a reforma tributária e o fim do programa Mais Leite Saudável, esses são valores de ajustes, né, que as consultorias vão ter que trabalhar, vão ter que fazer todas essas checagens, essas verificações. Esses valores de ajuste deverão ser lançados na escrituração. Então, a Receita Federal vai permitir que a gente, uma janela ali menor do que hoje a gente tem, né, que são através dos SPEDs, que a gente faz as conferências hoje, com o fim dos SPEDs, a gente vai ter uma janela menor para justificar todas essas situações que a Josi acabou de falar, por exemplo. Né? Vamos supor, por exemplo, que eu emiti uma nota e eu vou ter que cancelar essa nota. A fiscalização vai ficar muito mais criteriosa nessa questão de cancelamento, devolução de notas fiscais. Então, qualquer movimento que vai alterar a apuração ali, a minha justificativa ela tem que ser muito plausível para a Receita Federal acatar aquela justificativa. Sob o risco de, se eu tiver um setor fiscal interno bagunçado, se eu tiver uma operação bagunçada, se eu não tiver pleno conhecimento de tudo que está sendo feito ali através das minhas notas fiscais, a Receita Federal vai simplesmente não acatar o imposto, por exemplo, foi declarado a maior e a gente vai ter que pagar aquele imposto a maior. Independente de estar certo ou não, independente da gente ter reconhecido aquele erro ou não. Por quê? Muitas empresas hoje pagam impostos a maiores porque elas não enxergam o erro. Com a apuração assistida, você vai ver o erro, mas dependendo da sua desorganização, você não vai conseguir mudar aquele erro. Você não vai conseguir colocar algum documento para justificar aquela situação. Vocês conseguem compreender por que agora a fiscalização vai ser um desafio? Porque a emissão da nota fiscal vai ser o ponto de fiscalização completo mesmo. Antes, a Receita Federal já fiscalizava a nota fiscal, mas ela não conseguia, porque a nota fiscal ainda passava pelo SPED, tinha todo um processo. Agora não, ela não vai passar por SPED, ela vai sair da sua indústria para a mão da Receita. Depois é que ela vai vir para a mão da contabilidade e da consultoria. Então a fiscalização vai ficar muito mais eficiente. Né? Em outros vídeos, nos próximos episódios, a gente vai falar sobre os créditos, né? Como que vai funcionar o crédito, na verdade, com esse novo modelo de apuração. Vocês vão compreender como que vai realmente ficar mais apertado. Então, a fiscalização é um desafio. Só que com o fim do programa Mais Leite Saudável, né, a reforma tributária ela traz como regra o fim de benefícios e regimes e incentivos fiscais, gente. Então, tudo que vocês tiverem de benefícios, regimes fiscais, vocês podem se preparar que eles vão acabar. Todos que forem de PIS e COFINS já em 2027 e de ICMS eles vão acabar de maneira gradual, tá? Até 2032. Então, o que acontece? O crédito presumido na compra do leite foi mantido, vocês já sabem, isso já está claro para vocês, porém, eles serão modificados anualmente no mês de setembro. Então, eles serão sempre redefinidos. Então, pode ser que eles não sejam mantidos no mesmo percentual todos os anos, que é o que a gente tem. E traz, sim, certa instabilidade. Apesar, né, do programa Mais Leite Saudável, que a gente achava que era estável, perder ali 10%, né, ser reduzido em 10% com a redução linear que a gente teve em abril desse ano. Uma canetada tirou essa segurança então, aí, assim, né? a gente não tem segurança no sistema tributário brasileiro. Mas eu acho que é um desafio ainda maior a gente ter essa mudança anual desse percentual de leite, né, Wesley? Sim, sim. E lembrando que essa questão do crédito sobre o leite, pessoal, a reforma tributária deixa muito claro que todo crédito que a gente tem, ela é referente aos valores recolhidos na cadeia anterior. Então, a partir dali que o governo vai estipular cada ano o percentual que nós vamos poder aproveitar do crédito presumido sobre a compra do leite, né? Mas o produtor rural, ele não pagou imposto e tal, não sei o quê. Beleza, o governo faz o quê? Vai fazer uma métrica para fazer uma medição para cada litro de leite que o produtor rural, produtor de leite, obviamente, né? A cada litro de leite ali que ele produz, o tanto de insumos que ele precisa de consumir. Aí vai fazer uma medição ali, a gente não sabe exatamente como, né? O governo vai divulgar essa medição uma vez por ano, sempre no mês de setembro, é onde entra novamente a importância das consultorias, né? O governo vai estabelecer ali em setembro um percentual que a gente vai conseguir trabalhar para o ano calendário seguinte. Então o governo sempre vai ter essa medição, né? Aí vai ter uma série de fatores que vão influenciar isso aí. Por exemplo, vamos supor que as matérias-primas dos equipamentos sejam todas importadas. O dólar está numa alta, esse percentual pode aumentar, né? Vamos supor que outros insumos de produção
rações, alguma coisa, sofra uma alta, esse percentual pode aumentar, ou sofra uma baixa. Então, é uma previsibilidade dentro de um cenário instável, concorda? Um cenário que pode oscilar muito, assim. Então, a gente tem o crédito já garantido, porém um percentual dele pode sofrer alterações assim que... E eles vão... O percentual vai ser alterado todo ano, isso já está claro na legislação, artigo 168 da Lei Complementar 214. E aí, o que acontece? O Wesley falou uma coisa ali que é realmente muito interessante. Como esse percentual vai ser alterado todos os anos, e a assertividade da fiscalização está muito mais eficiente, muito maior, significa que, se você não acompanhar essa mudança e continuar apropriando crédito com percentual antigo, você vai ser autuado. Então, minha contabilidade tem que olhar isso, a contabilidade tem quantas outras empresas lá dentro para olhar, quantos outros segmentos que ela trabalha. Então, a consultoria faz esse papel, Lembrando que tem que ser consultoria, gente, não pode ser recuperador de crédito, tem que ser consultoria. Tá? Então, vocês vão ter que avaliar aí o que vocês chamam de consultoria hoje dentro da indústria de vocês para realmente entender se eles são consultoria ou se eles são recuperador de crédito. Se for recuperador de crédito, está na hora de trocar e aqui está uma consultoria para vocês, tá? Agora, o último para a gente finalizar esse episódio, que é a tributação ali de bebidas lácteas e iogurte, que é um desafio. Eu acho assim, não tem nem como a gente medir qual desafio é maior dentre todos esses que a gente falou. Mas essa questão do iogurte é um desafio grande, né, que a gente tem aí. Essa questão dos iogurtes hoje, bebidas lácteas, é um ponto crítico, né? Justamente a questão de precificação em margem, de lucro líquido, né? O que acontece? Essa é uma pauta que pode ser que seja alterada, né? Lá na Lei 214, a gente tem os anexos lá que trazem a tributação de todos os produtos. Então, a gente tem ali os anexos com alíquota zero, sem incidência de CBS e IBS. Ali estão o leite, os queijos, manteiga, requeijão, né? Basicamente 90% da produção de um laticínio. Os iogurtes, bebidas lácteas, eles não permaneceram nesse anexo, eles foram jogados para um anexo que tem uma tributação reduzida de 60%. Né? Mas se é 60%, é sobre o quê? É justamente aquilo que a Júlia falou. Hoje, no momento que a gente está gravando isso aqui, a gente ainda não tem a definição do IVA, né, que é a alíquota total dessa reforma tributária, e do CBS, né, que é uma parte que vai compor essa alíquota total. A previsão é que esse CBS gira em torno de 9%, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Isso é uma previsão. Por que é importante a gente ter essa previsão? Justamente para a gente gerar cenários de simulações, de planejamentos, tá? Inicialmente, a Receita tinha liberado um CBS de 8,8%, mas esse CBS já foi ultrapassado, já foi superado. A gente sabe que se a gente usar 8,8% e fizer uma redução nele de 60%, só para a finalidade prática aqui, tudo que você vende hoje de bebidas lácteas e iogurtes, que para PIS e COFINS ela é alíquota zero, nesse novo cenário já teria uma alíquota de 3,52%. Então, só para a gente ilustrar ainda mais, vamos supor que a empresa venda só bebidas lácteas e iogurtes. No final do mês dela, na hora que ela fizer lá a DRE dela, que ela está apurando o lucro líquido dela lá, ela tomou uma redução de 3,52% direto sobre o total da receita. Então, isso é grave, isso é crítico, né? A gente sabe que o laticínios hoje, a média de receita líquida ali, lucro líquido, né? Lá depois que tira todos os insumos, tudo, o lucro líquido lá embaixo, fica de 5% a 10%. 10% num cenário extraordinário, né? E se esses são os produtos com maior margem da empresa? Pois é. Como que vai fazer? É um desafio tributário e é um desafio comercial. Porque se você aumentar o preço do iogurte de acordo com a tributação, perca a competitividade, o seu produto não tenha venda como tem hoje, né? Porque iogurte já não é uma coisa barata mais, não é qualquer pessoa que consome iogurte. Principalmente com essas mudanças que a gente tem agora, né? Muitos iogurtes, a gente tem cliente, iogurte zero açúcar, eles são mais caros, iogurtes com proteína são mais caros também, então iogurte não é algo... a gente está falando de iogurte aqui, gente, mas tem as bebidas lácteas também, os leites fermentados, enfim, não é algo barato, não é algo acessível para todo mundo. Então, se você sobe de uma vez esse preço aí,
comercialmente pode ser ruim. Mas se você não ajusta esse preço de alguma forma, se você não ajusta essa operação de alguma forma, a sua margem, que já é baixa, que já é muito apertada, você pode perder ela totalmente ali. Então você vai vender mais e tomar mais prejuízo. E isso aí cai naquela situação que a gente já falou em outras vezes, né? A gente já encontrou diversos gestores de empresas, donos de empresas, que falam, rapaz, eu vendo tanto, mas não sobra nada. Né? Então, se você não tiver uma consultoria e você trabalhar com esses produtos, isso vai ser mais um fator para você ter essa mesma experiência. Ah, eu vendi muito, mas não sobrou nada. E uma coisa que eu falei lá no curso, e eu vou falar aqui com vocês também. Gente, todos esses vídeos que a gente grava aqui no YouTube, né, o curso que nós gravamos, as palestras que a gente participa, o evento que a gente faz, esse ano já está chegando aí o Summit Laticínios 2026, a 3ª edição de um evento muito pensado na indústria de laticínios mesmo, nas maiores dificuldades que vocês têm enfrentado. A gente trata isso com muita responsabilidade, né, Wesley? Sim. A gente está aqui, o YouTube ele não dá nem um centavo para a gente de retorno financeiro. A gente está aqui mesmo para que vocês tenham conhecimento de fato, porque a gente vê como esse segmento ele tem essa escassez do conhecimento real, verdadeiro mesmo, sem nada apelativo, de que vocês não têm imposto, que vocês não pagam nada de imposto, que é vender milagre. Não, isso aqui é conhecimento real, é a realidade mesmo, é o que está acontecendo, é o que vocês precisam ver. Mas assim, não adianta vocês assistirem os nossos episódios aqui no YouTube, não adianta participar do nosso evento, não adianta participar das nossas palestras, não adianta comprar o nosso curso se vocês não quiserem realmente mudar, fazer alguma coisa. Porque aqui nós falamos de todos os maiores desafios que vocês vão enfrentar, falamos de benefícios, de oportunidades. Se vocês saírem daqui e não fizerem nada a respeito disso, se você é um dono de uma indústria que fabrica iogurte, acabou de entender o impacto que isso vai causar para você, e você não chamar seu contador, sua consultoria, para poder fazer um planejamento para você realmente entender o que vai acontecer e de você já antecipar essa mudança, não adianta. Não vai adiantar. A gente está vendo que o período está se iniciando ali em 2027. O período das grandes alterações, o período que vai envolver tudo isso que a gente está falando aqui. Né? Então, assim, a gente precisa que vocês tenham atitude. Precisa de atitude. Na verdade, a gente precisa porque nós estamos nesse segmento, a gente está nesse nicho de laticínios. E a gente luta muito por isso, a gente luta para que vocês tenham conhecimento, para que vocês busquem conhecimento, para que vocês compreendam, para que vocês tomem atitude, mas a atitude só pode ser tomada por vocês. Essa mudança, não vai ser seu contador que vai fazer essa mudança por você. A gente não vai conseguir fazer isso por você. Né? É você que precisa tomar a decisão e falar assim, eu quero mexer, porque a gente fala muito disso e a gente vai falar enquanto for necessário falar. Os empresários se preocupam muito com produção, com venda, com a parte empresarial, mentalidade está muito em alta, coach e tudo mais, mas a parte fiscal e tributária fica de lado. E, gente, nos próximos anos, ela vai definir quem continua no mercado, quem quebra. A parte ela fiscal, sempre definiu. A parte fiscal e tributária, agora falando, né, mais para a parte de gestão, ela está diretamente ligada à sua margem. Diretamente ligada à sua margem. Então, se você tiver uma parte fiscal e tributária ruim, você está perdendo margem lá ou toma prejuízo. Né? Então, assim, não tem como a gente negligenciar mais essa parte fiscal. Sabe? Não tem como um bom gestor falar assim, minha contabilidade resolve isso. Beleza. Você está colocando a margem do seu produto, o seu lucro, na mão de uma outra pessoa que às vezes nem qualidade tem. Não tem qualificação para lidar com aquilo. E não tem tempo para pensar na sua empresa. Ela está pensando na dela, na contabilidade dela, o que ela tem que fazer ali para os milhões de clientes que ela tem. Como ela entregar as obrigações da sua empresa para o governo, sem que o governo te dê multa, notifique, mas ela não pensa de forma estratégica como a consultoria. Né? É muito diferente esse entendimento de contabilidade e consultoria. Né? Uma consultoria é algo especializado. Né? A consultoria ela pensa em resultados. Ela não pensa simplesmente na conformidade fiscal. Então é algo assim... Envio de obrigações. Envio de obrigações. Então é algo que tem que ficar muito claro na cabeça de todo mundo. E o Wesley tem total... Eu tenho propriedade para falar disso, porque ele tem uma contabilidade especializada em laticínios e ele tem a consultoria. Então ele consegue passar para vocês a diferença de uma da outra e a necessidade que vocês têm de ter as duas, né? Uma dica legal, pega esses pontos que foram falados nesse episódio, né? Procura a sua consultoria, bole junto com seus sócios ou com a sua equipe fiscal, planos de ação.
como fazer para corrigir essas questões cadastrais e tal. O Grupo Equilíbrio está aqui para isso também. O nosso curso é muito legal para auxiliar tanto os gestores quanto as pessoas que estão trabalhando diretamente nos setores fiscais ali, para dar vamos colocar assim, um treinamento, mas principalmente, que eu acho o grande fator que tem que virar de chave é a percepção. É o entendimento, a consciência, a necessidade de você ter um lançamento adequado, um controle de cadastro, uma visão tributária dentro de cada produto, sabe? Eu acho que o nosso curso traz muito isso e a gente traz muito na prática. Então essa questão de capacitação da sua equipe aí vale muito a pena, né? Eu acho que hoje seria um dos principais investimentos para dentro da própria empresa, é a sua própria equipe. Você não vai se arrepender. É o primeiro curso do Brasil focado em indústria de laticínios. Você, como gestor, vai compreender o cenário atual e o cenário da reforma tributária, o seu colaborador também. Vocês vão sair dali, com certeza, com muito mais conhecimento, muito mais estratégicos, os dois. No curso ali a gente traz na prática, né, as simulações do que a gente falou aqui dos créditos, da não cumulatividade plena, do impacto, talvez... A gente ensina o que é também na parte conceitual, para poder gerar o conhecimento de vocês no conceito para poder chegar na prática. Isso é que é legal. Tem a parte conceitual e a gente mostra na prática, elaborando uma planilha de Excel, que a gente quis fazer isso em Excel, que a gente quis trabalhar com vocês de forma manual, explicando como que é feito os cálculos, como que você chega aos seus créditos, como que você chega aos seus débitos, explicando ali a simulação já desse impacto do laticínio que vai ter a respeito dos iogurtes, da bebida láctea. No link que está aqui na descrição, vocês vão conseguir ver módulo por módulo, conteúdo de cada módulo. Então, vocês cliquem no link, aí terão todos os módulos lá nesse link, vocês conseguem clicar em cima de cada módulo e lá tem a descrição do conteúdo de cada um. Perfeito. Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E é isso. Saiam daqui, como Wesley disse, praticando tudo que vocês escutaram. E para nós foi um prazer estar com vocês de novo. Até o próximo episódio.